Você não precisa ficar sentado lá fora no escuro. Se, todavia, desejar olhar para as estrelas, descobrirá que se requer escuridão. As estrelas não a requerem nem a exigem. N. de Ladra. Onde Deus está quando sinto a dor emocional? O que a Bíblia diz a respeito? Será que uma palavra, qualquer, pode chegar a curar uma ferida? Devo confessar que faço exatamente as mesmas perguntas. Onde Deus está diante de nossa dor emocional? Por que com tanta frequência Ele nos desaponta? Desperta! Por que dormes, Senhor? Desperta, não nos rejeites para sempre. Por que escondes a tua face? Salmo 44, 23, 24. Descobri que para muitas pessoas existe um grande abismo entre o que esperam de sua fé cristã e o que de fato acontece. A partir de um verdadeiro mundo de livros, sermões e testemunhos, todos prometendo vitória e sucesso, elas aprendem a esperar que Deus atue impressionantemente em suas vidas. Se não enxergam tais intervenções, sentem-se desapontadas, traídas e frequentemente culpadas. Como disse uma mulher, eu ficava pensando na frase relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Mas, para minha surpresa, descobri que isso é diferente de qualquer outro relacionamento pessoal. Nunca vi a Deus, nunca ouvi, nunca o senti, nunca experimentei os elementos mais básicos de um relacionamento. Ou existe alguma coisa de errado com o que me ensinaram, ou existe alguma coisa de errado comigo. Mas descobri que pequenos desapontamentos tendem a se acumular com o passar do tempo. Começo a imaginar se Deus de fato se importa com os detalhes da minha vida, ou se Ele se importa comigo. Sou tentado a orar com menos frequência, tendo chegado antecipadamente à conclusão de que não vai adiantar. Ou vai? Minhas emoções e minha fé oscilam. Quando essas dúvidas se instalam, estou ainda menos preparado para épocas de grandes crises. Uma vizinha está morrendo de câncer, oro diligentemente por ela. Mas, mesmo enquanto oro, fico pensando, pode-se confiar em Deus? Se tantas orações pequenas ficam sem resposta, que dizer das grandes? As lutas diárias da vida parecem bem distantes das frases otimistas e triunfalistas sobre o amor e o interesse pessoal de Deus que ouço às vezes em igrejas evangélicas. Até mesmo a Bíblia parece confundir, contém tantas tragédias quanto os triunfos. O que podemos esperar de Deus afinal? Aconteceu com pessoas como o televangelista, e com pessoas como as que escreveram cartas, e acontece com cristãos comuns. Primeiro surge o desapontamento, então uma semente de dúvida, depois uma reação confusa de ira ou de sensação de ser traído. Começamos a questionar se Deus é digno de confiança, se de fato podemos confiar a Ele as nossas vidas. Deus é injusto. A frase deve ter se repetido na mente de Adão depois que ele deu a sua primeira mordida no fruto proibido. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aquele foi o dia em que ele comeu, então aquele era o dia em que ele certamente morreria. Eu não posso imaginar o terror que Adão sentiu quando buscou algumas folhas de figueira para servir como roupas improvisadas. Adão estava agora no intervalo antes de sua inevitável punição. O dia do julgamento havia chegado. Enquanto Deus introduziu a justiça terrena naquele dia, Ele também restringiu o peso total de seu julgamento e concedeu a Adão e ao mundo, agora pecaminoso, uma sentença atrasada. Seu atraso misericordioso do julgamento final estabeleceu um padrão gracioso, mas às vezes frustrante, para nossa batalha entre o pecado e a justiça. Nem todo o mal terreno verá uma resposta terrena e justa. Na medida em que Deus reteve a morte imediata quando Adão engoliu aquela primeira mordida do fruto proibido, Ele lhe mostrou mais duas novas ideias: graça e misericórdia. O oposto da justiça é a injustiça, mas o complemento à justiça é a misericórdia. Tanto a justiça quanto a misericórdia fluem do bom caráter de Deus, e no dia em que a criação precisou de misericórdia para sobreviver, Deus prometeu um Salvador. Mas como conhecemos o caráter de Deus? Quando os céticos apontam para o mundo e declaram que as coisas não são como deveriam, os crentes podem gritar um amém animado. Mas quando o cético aponta ao alto e acusa Deus de injustiça e transgressão, o cético e o crente devem seguir diferentes caminhos doutrinários. Poucos céticos afirmam simultaneamente Deus existe, e o Deus em quem eu genuinamente creio é injusto. As acusações tipicamente vêm daqueles que esperam expor um choque entre a existência de Deus e as tragédias injustas.
Mas existe uma diferença essencial entre a responsabilidade do homem sob a lei de Deus e o relacionamento de Deus com as leis que ele cria e revela. As leis criadas são divinamente elaboradas para circunstâncias particulares, terrenas e às vezes temporárias. Deus não é responsável por alguma lei superior separada de sua natureza. O cético que responsabiliza Deus pelas leis que ele criou fatalmente não entende a relação criador-criatura. E quanto ao cético que observa injustiças na Bíblia? Como a natureza perfeita e justa de Deus se harmoniza com todos os tipos de histórias e eventos nas Escrituras em que o povo de Deus, e até mesmo o próprio Deus, parece aprovar ou comandar injustiças? O Antigo Testamento se desenrola no primeiro ato da batalha pela justiça definitiva. Como o dia do julgamento foi adiado depois do Éden, a injustiça frequentemente prosperaria. Deus derrubou apenas sombras temporais e terrenas do julgamento final pendente. Compare as narrativas de conquista em Josué com qualquer capítulo do Apocalipse. Josué parece manso comparado aos dragões, bestas e fogo do Apocalipse. Embora o Apocalipse entregue sua mensagem em símbolos velados e imagens fantásticas, a mensagem não é apenas para exibição. O mundo terminará violentamente. Antes do seu fim, o povo da aliança de Deus clama por ele para acabar com injustiças envolvendo traição, escravidão, exílio e morte. Você não pode ler os Salmos sem ecoar o que os santos do Antigo Testamento sentiram: meus clamores serão respondidos. Alguém respondeu. Mas, de uma vez por todas, a libertação da injustiça se desdobraria em uma história de duas partes. No centro, encontramos Cristo em um monte, o segundo Adão, esperando em um jardim diferente em agonia antecipada devido ao julgamento imerecido que inevitavelmente viria de seu Pai. De todas as injustiças, as maiores, num grau infinito, ocorreram nessa misteriosa substituição. O dia do julgamento se derramou sobre Cristo, quando ele adquiriu a glória suprema para uma nova criação. A Sexta-feira Santa é um obstáculo a todas as tentativas simplistas de alcançar a justiça de Deus. Naquele dia, a cruz de madeira levou ao clímax o cumprimento da promessa misericordiosa de Deus ao primeiro Adão. 3 dias depois, a ressurreição de Cristo condenou a morte e o diabo à pena capital. Paulo chamou essa ressurreição inaugural de primícias para os crentes. Se Cristo é as primícias, nós somos os próximos frutos, esperando para nos unirmos à colheita da ressurreição no final desta fase da história. Cristo nunca minimizou a realidade do aguilhão injusto da morte, mas saber como a sua história dramática termina proporciona conforto que resiste às injustiças temporais. Nossa inevitável ressurreição, e nosso novo lar nos novos céus e na nova terra, finalmente redimirão a primeira injustiça antiga sobre esta velha terra. Por enquanto, a injustiça invade e permeia o ar terrestre que respiramos. O sofrimento e a tragédia devem ser levados a sério e tratados com sensibilidade e cuidado pastoral. Mas não encontraremos soluções definitivas, nem nossa esperança definitiva, na terra. O descanso final da injustiça será encontrado em um lar novo e eterno. Nós repetimos: por quanto tempo, ó Senhor, enquanto sabemos que o nosso justo e misericordioso Salvador está preparando nosso novo lar agora mesmo, para o ato final naquele último dia. Deus se cala. Sim, Deus se cala. E faz isto porque Ele sabe o tempo certo para tudo, até para falar conosco. Todo crente passa por tempos quando não ouve a voz de Deus, mas essa fase não dura para sempre. No tempo certo, Deus fala. Deus pode ter muitas razões para se calar em certos momentos. Cada situação é diferente, mas podemos confiar que Deus está no controle. Mesmo nos momentos de silêncio, Deus está trabalhando nas nossas vidas. De certa forma, o silêncio de Deus também é uma resposta. Muitas vezes, quando Deus se cala, Ele está dizendo: espera. Também pode ser um tempo para aplicar aquilo que já aprendemos de Deus, lembrando as coisas que já ouvimos. Outras vezes, pode ser um sinal que precisamos mudar algo em nós. Mesmo sem saber a razão do silêncio, o tempo quando Deus se cala é um tempo para usar a fé. A fé nos sustenta quando não ouvimos nada. Cremos que Deus existe e continua trabalhando nas nossas vidas, até quando está calado. Quando Deus se cala, isso não significa que Deus não está interessado. Deus está interessado em cada detalhe de sua vida. Ele nunca está ocupado demais para ouvir você. Deus lhe abandonou mesmo nos piores momentos. Deus nunca lhe vai abandonar. Não tem solução. Deus é maior que todos os problemas,
Ele tem a solução e vai lhe ajudar. Quando Deus fala e não ouvimos. Por vezes acontece que Deus está falando, mas nós não estamos ouvindo. Deus fala de muitas maneiras diferentes e precisamos aprender a ouvir sua voz. Quando não ouvimos a voz de Deus, Ele pode estar falando de uma maneira nova. Muitas vezes esperamos que a resposta venha como uma revelação especial, quando, na verdade, a resposta está na Bíblia. A Bíblia tem sempre uma mensagem importante para as nossas vidas, mesmo quando não é a resposta que procuramos. Por isso, é importante estudar a Bíblia regularmente. Também é importante estar aberto àquilo que Deus diz. Algumas vezes acontecem que Deus não está calado, mas sua resposta não é aquilo que queremos ouvir. Não devemos ignorar a resposta de Deus, mesmo quando não gostamos do que ouvimos. Aquilo que precisamos nem sempre é aquilo que queremos. Na Bíblia temos alguns exemplos de como funciona o silêncio de Deus. Na passagem de Mateus 15, 21-28, uma mulher cananeia, o cananita, suplicou a Jesus por um milagre, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. A Bíblia nos revela que Jesus ficou em silêncio. A mulher poderia ter desistido, mas ela continuou suplicando, mesmo com toda a repreensão dos discípulos. Depois da sua demonstração de fé, o pedido dela foi atendido. Certamente, o silêncio de Jesus foi um grande teste de fé para a mulher cananeia. Mesmo com o silêncio de Jesus, ela continuou a crer e não desistiu. Não tenha o silêncio de Deus como um afastamento, às vezes a nossa fé é provada justamente nessa hora. Como a vida seria diferente se Deus fosse uma divindade a ser tocada com as mãos? Seria a evidência. Não precisaríamos de provas sobre a sua existência. Neste sonho bastaria fazer-lhe um pedido para sermos atendidos mais do que de repente. Temos um inimigo. O poderoso logo o afastaria. Temos dívidas. O socorro mágico aconteceria antes do pôr do sol. Somos acometidos por uma doença. Feito o pedido de cura, num piscar de olhos o mal estaria superado. Mas Deus é um ser que confia na inteligência humana. O homem pode chegar a Deus a duras penas, às apalpadelas. Como cegos vamos tateando como quem não enxerga. Isso nos dá ocasião para expressarmos fé, que é um ato meritório, por depender de nossa livre vontade. O delírio fantasioso, acima descrito, seria um puro encantamento. Seríamos obrigados a crer. Assim como a providência dispôs, baseamos-nos numa intuição muito forte de que este ser poderoso tem que existir, e lhe devemos profundo respeito. E com amor nos consideramos profundamente ligados a Ele. Quem é que nunca chega a Deus? Os que não são capazes de dobrar os joelhos, vale dizer, quem é um soberbo de coração. Também não alcançam essa fé salvadora. Os perversos que praticam o mal, os pecadores não ficarão de pé na assembleia dos justos. Também os devassos, os que vivem atolados nos prazeres sexuais desenfreados, não chegarão lá. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. O mesmo se diga sobre aqueles que se apegam por demais aos bens materiais. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Além do mais, um grande auxílio para o encontro, na fé, com o Deus verdadeiro, é a inteligência. Podemos em toda parte ver os rastros do Eterno, mesmo sem jamais vê-lo neste mundo. Isso aconteceu com o coordenador do projeto Genoma Humano. O cientista Francis Collins entrou ateu no projeto e saiu como um homem de fé convicta. No entanto, eu quero lhe dar a chave que abre os caminhos mais misteriosos da existência humana. É o melhor modo de se aproximar do ser amoroso por excelência. É se encontrar com Cristo. Este nós o vimos e tocamos com as mãos. Ele é o revelador do rosto do Pai, porque ele relata o que viu. Gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal. Além de ativar o sininho de notificações, e não perca os próximos vídeos. Obrigado por sua participação e até lá!